Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta live. Deus, eu te peço pelo meu lar, pelo lar de todos aqui da live, pelo lar da pastora Laodiceia. Toma a direção, meu Deus, em nome de Jesus. Toma a direção dessa live, meu Senhor da glória. Oh, meu Pai. Amém, meu Deus. Paz do Senhor, mulheres de ferro. Seja bem-vinda. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus, nos guarda e nos protege de todo mal, meu Pai. Seja bem-vinda à loja Tucardaqui. Seja bem-vindo, Edson. Apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Aleluia. Seja bem-vinda, Manu. Estamos aí aguardando a pastora Laodiceia, onde vamos aqui estar ministrando sobre submissão bíblica e o machismo. Um tema muito importante em defesa da mulher cristã. Eu já vou chamar agora a pastora Laodiceia, que ela já chegou. Também gosto muito dessa música, Mulheres de Ferro. Ó, Hilda aqui, Hilda linda. Isso, Graziela Mota. Uma live muito importante em defesa da mulher cristã. Vamos falar um pouco aqui sobre submissão bíblica e o machismo com a pastora Laodiceia Mendes. Que Deus venha nos guardar, nos dar cada dia mais sabedoria e mais entendimento. Peço oração aí pela internet aí da pastora Laodiceia, viu? Pai do Senhor, Lília. Eu sou o pecado. Vou chamar novamente a pastora Laodiceia, porque acho que saiu, filho. Muita presença. Aleluia. A tua vontade. Aleluia, Deus. Tudo meu ser me enche de vontade. Aleluia.
certo. Entramos? Entrou. Ufa! Entrei, Loló. Paz do Senhor para todo mundo, graça e paz. Paz Boa do noite. Senhor, minha amiga íntima de aniversário, vizinha. Vizinhas, assim, ó. Ano que vem vamos ter que bolar um esquema. Com certeza. Aqui, peraí, que hoje tem uma convidada especial. Olha aqui, A minha gatinha? netinha. Ai, que Minha linda. netinha. É o nosso xodozinho. Vem, Loló, aparece? Não, tá feia. Tá. Jamais. Vem. Fala Fala oi. Oi, né? Oi, Oh, lindinha. acho que não ouvi. Oi. Lorena não quer aparecer. Como assim? Pronto. Cumprimos o protocolo da Loló. Loló quer exibir a nova baby dela. Beijo, meu amor. Ai, eu nem esqueci da vida. Tchau. E aí, já louvaram? Já negociaram? Já coisaram? Já louvei aqui, já orei, né? Pedi ao Senhor para guardar, dar cada dia mais sabedoria. Amém, Jesus. Para guardar também essa internet. Essa aqui de casa é uma carroça. É uma geringonça. Já ouviu falar da geringonça? É aqui mesmo. Pastora Laudicea hoje aí, ela vai falar um pouco aqui sobre, bater um papo sobre submissão bíblica e o machismo. O machismo, né? E convidamos a pessoa certa para falar sobre esses temas em defesa da mulher cristã. Amém. Pastora, seja bem-vinda, obrigada, né, por ter aceito esse convite. Obrigada, eu. Te sigo. Tenho como mentora. Olha, vai com calma. Vai com calma. Então, vamos Não tô ainda com esse gabarito, não. Vamos. Por onde começamos? Era bom a gente falar um pouco sobre o machismo e depois a gente trava um pouco sobre a submissão bíblica, né? O que você acha? Se você quiser, a gente pode... Ótimo. Por exemplo, vou introduzir, né, minha fala. Isso. Já dizendo que é com muito temor e tremor que eu piso nesse terreno. Nós vamos sempre pisar num campo minado, né? Ou em cascas de ovos, em termos mais eufemísticos, quando nós tratamos desses assuntos, né? Toda vez que nós tentamos confrontar os paradigmas errados, as crenças erradas que vêm sendo difundidas, né, propagadas, proclamadas, reverberadas ao longo do século, e nós estamos diante de um assunto que é milenar, de um problema milenar, né? De uma questão milenar. Isso. Então, nós estamos aí, temos que pisar com um certo temor e tremor mesmo diante de Deus. É uma discussão milenar, não começou em nós, nem vai terminar em nós. Eu não me coloco numa posição de que quem tem todas as respostas, todos os entendimentos, né? Nós estamos buscando, eu acho que ainda nós estamos tão atrasados nessa discussão que nós ainda estamos numa fase, principalmente nós da tradição, né, pentecostal, nós ainda estamos, e nós não temos uma tradição, na tradição pentecostal, nós não temos muito uma tradição de ensino, de intelectualidade, né? Nós temos o quê? De racionalidade, de estudo, é mais uma tradição, um contexto assim que as pessoas vão muito pelo intuitivo, pelo inspiracional, pelo devocional, alegorizam textos da Bíblia, não tem muito uma abordagem exegética, né? Hermenêutica, teológica, e isso tem nos acarretado muitos prejuízos. Né? Então, nós estamos, eu pelo menos, né, eu vou falar por todos, não, e nem por todas, eu pelo menos me considero que estou engateando nesse processo de buscar, até porque eu nasci, sou de DNA assembleiano, sou assembleiana, reconheço todos os estragos, né, que o obscurantismo, como que a ignorância ela é mantida para que mantenha-se o poder, né? Todo poder estabelecido, ele tem a dinâmica de poder, ela se estabelece sobre a manutenção da ignorância, não há muito interesse de que as pessoas se esclareçam.
se elucidem, né? Se aprofundem, adquirem voz, enfim. Só para introduzir, nos colocando aqui dentro do tamanho real. Eu acho que o evangelho nos deixa do tamanho real, né? Então a gente não está inventando a roda, nem descobrindo a pólvora aqui. Mas nós estamos no processo, eu pelo menos, né? Me coloco assim, de aprender a fazer as perguntas certas, né? Aprender a fazer as perguntas certas. E falando de, se formos falar de machismo, primeiro, quando você toca nesse assunto, você já se expõe ao risco de receber a alcunha de feminista, né? Isso. Porque qualquer mulher que questione, que conteste alguma coisa, ou qualquer mulher pensante, qualquer mulher falante, e eu acho que falar é próprio mesmo, é inerente da condição feminina, mas assim, essa mulher já vai logo recebendo uma alcunha, né? Nós já somos logo desvalidadas, deslegitimadas, até por mulheres. Isso. Se falando de machismo, é um terreno tão delicado, tão complicado, que muitas vezes somos atacadas até por mulheres. Por quê? O machismo de saia é mais cruel que o machismo de calça, né? Nós temos que lidar com o machismo de saia. E por que o machismo de saia existe? Porque se nós falarmos de machismo, nós vamos falar de uma realidade, de uma condição estrutural. Né? Não é só conceitual, não é só uma questão social, sociológica, é uma questão estrutural. As pessoas foram formatadas, criadas, o ideário, o imaginário já foi formatado, a arquitetura psíquica, né? Das pessoas foram formatadas para estarem alinhadas ou condicionadas a normalizar ou sacralizar o machismo. Então, confrontar o machismo, patriarcado, patriarcalismo, entrar nesse âmbito, nessa discussão, levantar essas bandeiras, sempre nos expõe a muitos riscos e a muitas alcunhas, mas alguém tem que dar a cara para bater, né? Tem que ser doida. Ok, ó nós aqui, ó, né? Com toda a graça, porque Jesus merece, não é por nós, não é sobre nós, né? Não é só sobre nós, não é só sobre as mulheres, não é só sobre a igreja, não é só sobre homens, não é só sobre a injustiça, é muito além disso, é sobre Jesus, é sobre a glória de Cristo. Cristo não é glorificado na injustiça, Cristo não é glorificado na mentira, Aleluia. Cristo não é glorificado na opressão, né? Não é. Então não é sobre mim, não é sobre você, não é só sobre a causa da mulher, não é só sobre os erros ou causas dos homens. E nós temos aí um ambiente hoje, né? Eu estava pensando, Jesus, misericórdia, me capacita para essa live, porque eu não quero entrar nesse estado que estamos hoje de polarização, né? É sempre nós contra eles contra nós. Hoje eu não estou aqui contra ninguém. Eu vou citar teólogos, vou citar escolas de pensamento, vou citar problemáticas, vou citar inverdades, mas não é numa situação assim belicosa. Não me coloca aqui hoje numa posição belicosa, não estou aqui para fazer guerra contra ninguém, a não ser contra o inferno, porque nós sabemos que lá no Éden, o Senhor disse para a mulher: haverá inimizade entre ti e a serpente. A partir dali, o mundo é o lugar mais hostil para a mulher. A mulher não tem nenhum lugar seguro no mundo. Por quê? A feminilidade, eu costumo dizer, né? Eu às vezes gosto de poetizar um pouco, eu falo, eu já nasci em condição de risco. Ao nascer mulher, eu já nasci em condição de risco. E se for pensar, eu estava estudando ontem alguns antropólogos que hoje nós combatemos o aborto, e graças a Deus por isso. Mas assim, entendo quem defende outras pautas, procuro dialogar, mas eu sou pró-vida. Só que assim, o aborto antes, não acontecia o aborto do feto, mas o infanticídio acontecia e as meninas eram mortas, né? A cada 100 meninos, assim, numa proporção de 1 para 10, matavam-se as meninas, entendeu? Nos orfanatos, naqueles lugares que eles colocavam aquelas rodas giratórias, colocava-se o bebê, né? E as meninas sempre foram exterminadas. Isso se repetiu na cultura chinesa, isso se repete em tantos outros lugares, e até hoje, de várias formas, o mundo é hostil para a mulher.
tá? Por quê? Aí a gente vai lá para o ambiente da queda. O Senhor diz, colocarei inimizade, mas a gente tem que entender que não é Deus que incitou o diabo contra a mulher. Deus disse assim, agora para te punir, para te condenar, como uma maldição, vou fazer o diabo te hostilizar, o diabo te perseguir, né, o tempo todo. Não. Por que o Senhor disse que essa inimizade existiria contra a mulher? Porque quando a mulher cai, né, tentada, enganada por Satanás, ela cai, o que acontece? O Senhor, ao invés de envergonhar a mulher, como o homem fez, culpabilizar a mulher, né? O homem transferiu a culpa. Adão continua sendo Adão até hoje. Onde você encontra o homem que está sempre justificando seus erros, transferindo responsabilidades? Eu acho que a fundação, o fundamento, né? A base do machismo está sempre aí nessa natureza adâmica, nessa natureza caída. Onde existiu um Adão, vai existir um machismo. Mas onde existiu o segundo Adão, que é Cristo, o Redentor, né? É impossível que exista. Porque Cristo não é aquele que veio imputar a culpa, ele assumiu a culpa. Isso. Ele não veio causar feridas, ele foi ferido para curar feridas, né? Para ser remédio de feridas. Mas enfim, mas quando a mulher cai, o homem a acusa, culpabiliza, transfere responsabilidades. O Senhor diz assim, olha, da sua semente nascerá um que pisará a cabeça de Satanás. É aí que está a questão da inimizade. A questão da inimizade não é por causa da queda da mulher. É porque Deus, ele redimiu, ele redefiniu a feminilidade, ele redefiniu a maternidade. Cada bebê que nasce no mundo e gritou até Jesus nascer, foi um abalo no inferno. Porque era de uma mulher que nasceria o Salvador. Quando o Senhor declara isso, né, o proto-evangelho, foi o primeiro anúncio do evangelho. Olha, a mulher errou. Ela comeu. Ela ofereceu pro desgraçado lá do Adão come quieto? Ofereceu. O desgraçado não comeu? Colocou a culpa nela? Comeu. O que aquela merda estava fazendo? O que aquela bosta de Adão estava fazendo enquanto ela estava conversando com a cobrinha? O que ele estava fazendo? Ele pegou, ele ofereceu para ela, ele estava do lado, né? Mas os homens não falam disso, enfim. Mas assim, Deus, essa inimizade, eu tô falando da inimizade, né? Porque o mundo é tão hostil para a mulher, porque o machismo existe. Porque o diabo, ele vem desde Gênesis 3 incitando os homens, incitando o mundo, a cultura, tudo que existir. Ele vai usar como um sistema, como um mecanismo, como um dispositivo de violência, de agressão à mulher, de destruição da mulher, de aniquilação da mulher, de opressão da mulher. Porque, olha, entre mulher e inferno, ainda que essa mulher não seja crente, já existe uma contradição, já existe um antagonismo, já existe uma rivalidade. Só de nascer mulher, não precisa ser evangélica, entendeu? O inferno te odeia pela sua condição. Então, todo o inferno está arregimentado, todo o inferno está aparelhado contra a feminilidade. Então, ele poderá usar tanta teologia. O diabo não interessa qual ferramenta que ele vai usar. Ele pode usar a teologia, ele pode usar a sociologia, ele pode usar a antropologia, ele pode usar a política, ele pode usar até o feminismo, que alguns, nós temos sempre que falar em feminismos, né? E não no feminismo, mas nos feminismos, vários tipos de feminismos que existem, né? Mas assim, ele não tá nem aí para que ele vai usar. Ele usa tanto uma bandeira feminista, né? Uma pauta feminista, quanto ele é capaz de usar uma palestra de casal com um público que tá lá só porque quer agradar o Senhor, porque quer melhorar o casamento. O diabo não tá nem aí. Onde ele puder semear mentira, inverdade, sofismas, né? Onde ele puder semear a subalternidade, a inferioridade da mulher, a humilhação da mulher, a opressão da mulher, a vitimização da mulher, ali o diabo estará. Onde estiver. É que nem a questão do abuso, que eu também estudo, trabalho bastante, né? Onde tem criança, tem abusador. E onde tiver a mulher, haverá uma batalha espiritual direta. Não querendo espiritualizar aqui as questões, vocês sabem que eu não sou dessa linha, né? Vocês estão entendendo a minha linha aqui introdutória. Então, o Senhor deu um papel para a mulher. Deus não enviou um Jesus feminino, né? Deus não enviou um Cristo feminino. Mas Gálatas 4:4 diz que Deus enviou seu filho nascido de mulher. Você nunca vai ver homens reforçando essa verdade.
Eu não vou enviar um filho mulher, né? Mas nascido de mulher, porque sem a participação da mulher não existe redenção. Deus não excluiu a mulher do plano redencional. Não existe redenção. O pecado entrou, ela foi enganada primeiro, mas embora que a Bíblia diga que o pecado entrou pelo homem, Deus responsabilizou o homem, né? Claro. Mas, mas Deus disse, o meu filho vai nascer de mulher, né? Nascido de mulher. E depois da ressurreição, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é mulher, né? Vai lá em João 20, né? A primeira palavra que Jesus falou depois da ressurreição foi mulher, vírgula, por que choras? Aí começou com aquelas mulheres, só mulher mesmo, para ir lá naquele negócio com a pedra, tudo, mulher não tá nem aí pra lógica, né? O nosso chamado é esse mesmo. Ah, os homens não foi, porque não dá para remover a pedra. Elas não estavam nem aí, a pedra tava lá. Pode nos chamar de doida, que às vezes isso é elogio, sabia? A pedra estava lá e elas não tinham nem condição nenhuma de removê-la, mas elas não foram e levaram os bagulhinhos tudo de cuidar lá do corpo, né? Então, é a primeira palavra que saiu. Nós não temos ênfase, né? Se fala muito de Eva, mas não se fala de Maria. Isso. Se você for estudar a Maria, a redenção da feminilidade para combater o machismo, o Magnificar é a fala mais longa da mulher na Bíblia, o hino de Maria, né? O Magnificar. Essa composição de Maria, aquele louvor que ela entoa, primeiro, é a fala mais longa da mulher na Bíblia, porque a Bíblia fala de mulher, mas tem poucas falas de mulheres, né? E Lucas, como era gentil e era inclusivo, e eu acho que ele sentiu o peso de ser excluído, o que ele fez? Ele citou mais de 43 mulheres, e é o evangelista que mais colocou falas de mulheres, Marta e Maria, diálogos de mulheres, mas ele colocou o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é tão revolucionário que ele foi proibido na Guatemala. Ele foi proibido em vários países. E o Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele foi o último texto que ele leu, foi o último texto que ele falou antes de ser martirizado pelos nazistas. Porque aquele Magnificar mostra como que a obediência dela foi revolucionária. E você vai ler lá, você vai ver que ela disse que através do filho dela que estava nascendo, o Senhor traria uma revolução moral, uma revolução social, uma revolução também econômica, socioeconômica, né? Porque fala dos pobres, fala que Deus deporia os reis, fala que o Senhor abateria os orgulhosos, enfim, colocando. Por que eu sei que estou misturando tanta coisa, gente? Vai tentando acompanhar aí. Estou lendo o livro Feminilidade Radical, viu? Bom, muito bom, muito bom. É porque eu vi você falando no YouTube, administração. Ele é muito bom, tá? Eu leio essa menina, que eu não sei falar o nome dela até hoje, Kevin, sei lá das quantas, sei lá das quantas, o Arev, tanto faz. Ela, depois eu aprendo. De novo. Também que ela fala sobre 2 tipos de mulheres, né? Aqui você ministra aí. Só que eu não gosto de ler só ela, né? Porque ela é ali da escola do John Piper, do Wayne Grudem, dessa tradição reformada. Eu gosto de ler várias tradições, várias escolas e fazer um filtro, né? Porque ela é magistral, tá? Ela é magistral, esse livro é necessário. Mas ainda tem um pouco enviesado. Então, continuando. Então, vamos começar por aqui. Como encontrar as matrizes, né, e os pressupostos do machismo? Sim. Nós temos uma ambiência machista, às vezes um púlpito machista, nós temos uma igreja ainda muito machista, muito androcêntrica, falocêntrica, chauvinista, tá? Abusiva, tóxica. Por quê? Porque geralmente, inclusive entre as mulheres, a mulher continua sendo mais associada, categorizada, classificada, identificada com a queda de Eva. Se você observar as elaborações, as produções teológicas, todas seguem essa linha. A mulher sempre associada com a queda e o pecado de Eva. Mas toda teologia cujo fundamento, o pressuposto é esse, ainda não é uma teologia bíblica de verdade. Ela é uma narrativa, ela é um viés interpretativo. Tá? A Bíblia é inerrante.
Eu não sou do liberalismo teológico. Eu creio na inerrância da Bíblia, eu creio na infalibilidade da Bíblia, na autoridade da palavra. Eu não professo que ela contém a palavra de Deus, eu professo, confesso, sou confessional de que ela é a palavra de Deus, tá? Então, só que assim, você vai sempre perceber esse viés interpretativo. A Bíblia é inerrante, mas a interpretação não. Então a gente tem que cuidar, as pessoas não sabem separar isso. Elas tomam linhas, escolas, vieses interpretativos como inerrantes. Porque o fulano, que é o teólogo, né? Uhum. Fodão, né? Não pode falar essa palavra, fala outra do seu vocabulário. Ai, o teólogo que é a mosca da sopa, o dente do tubarão, falou assim, interpretou assim. Então é assim. Então, Bíblia é infalível e inerrante. Interpretações não são inerrantes, né? Então tem essa linha que vai sempre associar a mulher, o feminino, à queda de Eva. Uhum. E coloca sempre uma perspectiva criacional. Mas eu tenho aprendido o seguinte, que essa teologia não é bibliocêntrica, não é cristocêntrica. Porque Deus, essa leitura sempre focada, o enfoque sempre na queda, nas consequências do pecado. Mas nós temos que fazer a leitura redencional. Não só criacional, não só o ambiente da queda. Por quê? Toda teologia que associa a mulher com a queda de Eva, mas não associa, não identifica a mulher com a vitória de Cristo, não é bíblica. Porque homem, Deus, os gêneros caíram, a feminilidade caiu, a masculinidade caiu. O homem pecou, a mulher pecou. Nós tivemos uma queda teológica, ontológica, psicológica, cosmológica, né? Mas ela foi de várias dimensões a nossa queda. Porém, Cristo veio para redimir. Cristo redimiu a feminilidade. Então, toda teologia, toda matriz teológica que associa a mulher com o pecado de Eva, mas não com a vitória de Cristo, ela é, na sua raiz, na sua gênese, ela já é, no seu pressuposto, machista. Isso. Porque não é feita a mesma coisa sobre o homem. Não é falado a mesma coisa sobre o homem. Então, acho que a gente tem que começar por aqui. E falando de machismo, nós estamos falando de uma realidade estrutural, né? Estou falando de machismo, não estou falando só de homens. Incomoda a fala do machismo na comunidade evangélica, né? Incomoda isso. E qual o impacto disso na vida da mulher cristã, né? Então, deixa eu fazer uma contextualização, né? Então, nós temos aí, por exemplo, nossas matrizes teologais, elas já são misóginas. Se nós temos, qualquer bom teólogo vai citar Lutero, vai citar Agostinho, aí tem as confissões de Agostinho, tem sei lá das contas do Lutero e blá, blá, blá. Enfim, eu também estudo, os caras foram instrumentos de Deus para muitas elaborações de doutrinas, né? Para estudar a palavra, para nos trazer conhecimento. Mas falar... Agora, o problema é falar deles como se fossem, assim, o suprassumo, né? Os oráculos, os pais da teologia, da reforma protestante, ou o Agostinho lá como quase um fundador da nossa própria... das matrizes, né, fundacionais do Ocidente, mas assim, da cultura ocidental, que era cristã, que agora é pós-cristã, mas o Agostinho, ele foi capaz de escrever que a mulher, a única utilidade dela era a procriação. Mulher era a entrada de demônios, a porta do inferno. O Lutero era extremamente misógino e antissemita. Há um livro proscrito aí do Lutero que ele inclusive foi usado pelos nazistas. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Eu quero desqualificar Lutero? De jeito nenhum. Eu quero que as pessoas deixem de estudar Lutero, principalmente a soteriologia. Não. Eu quero que as pessoas deixem de ler Agostinho, entendam o papel dele, o legado dele, como uma matriz teologal, como um grande pai também, né, da igreja. Não. Mas agora, deixar de reconhecer os erros. O problema é que os teólogos, o púlpito nunca cita que esses caras erraram e contribuíram para nós vermos absurdos e abusos
para a inferiorização da mulher, para a demonização da mulher, sabe? Para a sacralização do machismo, da opressão. Então, nós temos aí nossas próprias matrizes assim. Então, você não vê as pessoas explicando, ó, pega isso aqui, coloca, sabe, colocando a peneira, fazendo aquilo que Paulo disse, examinar tudo e retende o bem. Fala, ó, isso aqui é a parte boa, essa aqui é a parte ruim, essa aqui é a parte, entendemos que é de Deus, essa aqui é do homem, da sua cultura, da sua subjetividade. E isso não acontece. E nessas parcialidades, nessa desonestidade, essa desonestidade intelectual que eu vejo, porque eles não são capazes de dizer, oh, gente, isso aqui é um peixe, separa os espinhos. Olha, as espinhas são exatamente isso aqui. Isso aqui nós não podemos reproduzir. Isso aqui nós não podemos validar. Então você vai lá, estude, separa. Mas não é só dizer que é um peixe que tem espinhos, é ensinar as pessoas a preparar e separar essas espinhas. Principalmente aqueles que são muito famintos, né? Ou muito neófitos, ou muito incautos, porque para uma faminta tem uma manga nossa. Né? Então nós temos aí esse púlpito. Então essas consequências, o que ela vem acontecendo? Primeira consequência desse machismo, que é estrutural também na igreja e até espiritualizado, são distorções, são mentiras que são contadas como verdades. O que vai acontecer? Primeiro, o monopólio da voz. Por quê? A partir dessas escolas teológicas, subentende-se que mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar, mulher não pode ensinar os homens, mulher esteja calada na igreja. Né? Esse aí é um assunto que eu tenho que entrar em termos exegéticos, não é para agora, né? 1 Timóteo 2, do 8 a 15. Mas vamos dizer, a maneira que é falado implica no quê? No monopólio da voz e no monopólio da Bíblia. Os impactos que o machismo do machismo. Sim. Porque a produção teológica é toda feita por homens. Isso. Há traduções da Bíblia, o estudo das línguas originais, as mulheres nunca foram incentivadas a aprender a fazer teologia. Por quê? Porque as mulheres ouçam em silêncio. As mulheres ficam caladas na igreja. Ah, você pode ensinar, você pode expulsar demônios, você pode profetizar lá pros caramba, mas você não pode fazer teologia, você não entende nada de Bíblia. Inclusive, hoje, ainda na tradição reformada, é assim. Tem mulheres que ensinam, que escrevem, mas é assim, ó, embasada, elas têm que citar na bibliografia delas uma produção teológica de outro homem, do John Piper, do outro, porque se for uma produção baseada numa literatura feita por mulheres, né, uma exegese, não, é feminista, isso não é de Deus, porque só é válido, a mulher não pode produzir doutrina, a mulher não pode produzir teologia. Então, há um monopólio implícito nisso, nessa coisa de que mulher tem do silenciamento da mulher, está implícito o monopólio da voz e o monopólio da Bíblia. Então, a Bíblia passou a ser propriedade do homem. Se o homem se apropria da Bíblia, né, é só ele que pode interpretar, é só ele que sabe o que é certo e o que é errado, é só ele que sabe fazer exegese, é só ele que sabe. Então, a mulher só pode, assim, ó, repetir, reproduzir o que um homem está dizendo. A ela pelo homem. Exatamente. Você sai a uma vírgula daquilo que aquela desgraça falou, você já é feminista, você é herege, você é Jezabel, entendeu? Que é um dos sintomas, dos impactos do machismo. Qualquer mulher pensante, qualquer mulher com um dom nato para a liderança, já recebe a alcunha, né? Ao show, aí não sei se existe essa palavra, acho que eu inventei, de onde que saiu isso, enfim. Já é taxada de você, Jezabel. Quanto tempo vem sendo usado isso, né? Então, não é legitimado. Então, o monopólio da voz, o monopólio da Bíblia, o monopólio da verdade. Só é verdade se sair da boca de um homem. Ou seja, o que isso significa? O monopólio do Espírito Santo. Porque na cabeça deles, o Espírito Santo só usa eles e só usa quem eles querem. Silenciar as mulheres é silenciar o Espírito Santo. 70% das igrejas são compostas de mulheres. Né? Agora, essas mesmas desgraças, essas capeta que falam assim, ó, mulher não pode ser pastora porque os apóstolos eram tudo homem, porque os coisas eram os líderes, era tudo homem. Ah, tá. Então, por isso que eu vou reparando as incongruências, as incoerências, é isso que me... Ô, gente, às vezes eu xingo assim, né? Mas não é porque eu tô com raiva de ninguém, não, tá? É porque eu não sou obrigada a nada, eu xingo mesmo. Aí,
Não tô com raiva de ninguém, não é nenhuma pessoa, né? Pessoalmente, exclusivamente. É generalizado, assim, eu xingo todo mundo mesmo. Aí, né? Então, assim, como é citado, né? A mulher não pode, por conta disso, usa os textos de Paulo. A pastora Arilde disse, Tá. e mulheres de ferro, você acaba de rir com você. Aí, ó, só que lá na instituição lá do diaconato, né? Na instituição do diaconato, que foi uma forma de estruturar a igreja de forma organizacional, a igreja era organismo, mas precisava funcionar como organização para atender as demandas, né? As viúvas, estavam surgindo certas injustiças ali. Então, para fazer o ela atendimento... Ela é ótima mesmo, pastora Arilde. Traz ela para Bahia, pastora Arilde. Deus proverá. Deus proverá. Aí, no diaconato, foi separado 7 homens para servir as mesas, para atender as viúvas. Agora me conta, qual pastor que você já ouviu falar aqui? Então, se é para levar o pé da letra aqui, é por conta que os apóstolos eram homens, é por conta que fulano só era homem. Tá, então era só homem também que foi instituído para servir as mesas e as viúvas. Então, mulher também não poderia fazer trabalho social, nem trabalhar na cantina da igreja. Se a mulher parar de trabalhar na cantina da igreja, as igrejas vão falir. Porque nas igrejas que eu vou, 99% as mulheres patrocinam. As mulheres patrocinam os congressos fazendo coxinha, cebando cabelo de fritura. Então não era para estar uma desgraça do homem lá na cozinha. E Lucas 7 diz isso, né? Que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Mas, por exemplo, eu estou falando aqui da lógica que se usa para condenar o pastorado feminino. Né? Os argumentos que se usam. Se esses argumentos fossem honestos e verdadeiramente pautados no contexto geral, na revelação geral, eles deveriam também levar a sério a questão do diaconato. Então, a mulher também não poderia servir mesmo. Mulher não vai fazer obra social. Entendeu? Então, o que eu vejo? Eu vejo conveniência. Eu vejo uma teologia de conveniência. O que mantém nosso privilégio, a gente defende de unhas e dentes, teologiza, né? Agora, o que não defende, tanto é que uma expressão do machismo na igreja, por exemplo, é a desproporcionalidade das abordagens e da realidade neotestamentária. No Novo Testamento, tem só 3 versículos que mandam a mulher ser submissa. Sim. E tem trocentos versículos que mandam o homem ser um bom marido, saber cuidar da sua casa, não ser violento, não ser beberrão. Toda vez que a Bíblia se refere a uma mulher, seja a viúva da igreja, né, as jovens da igreja, as casadas da igreja, nós temos uma proporção no Novo Testamento de 1 versículo para a mulher, 3 para os homens. 1 versículo para a mulher, 5 para os homens. Mas você não vê essa proporção neotestamentária no púlpito. O que mais tem é cacete nas mulheres, paulada nas mulheres, né, regaça as mulheres, acaba com a vida das mulheres. E os homens? Cadê? Se 1 Timóteo 3 fosse levar-se a sério e discutido teologicamente, tanto como 1 Timóteo 2, do 8 a 15, que fala que a mulher tem que ficar em silêncio, que a mulher não pode ensinar, que blá blá blá, que ela vai ser salva ganhando filho, e eles adoram esse texto, né? Aí é o pináculo do machismo. Mas, baseado na interpretação deles e não no texto. Eu não tenho nada contra o texto, eu tenho contra a interpretação deles. Mas aí, 1 Timóteo 3, que diz que o homem tem que ser homem de uma mulher só, que o homem não pode ser violento, que o homem tem que cuidar bem dos seus filhos, que o homem tem que governar a sua casa. Se eles levassem, discutissem isso, levassem a sério, que o homem não pode ser como é que fala que as pessoas que picareta, que as pessoas que dá cano nos outros aí, que dá golpe nos outros, Caloteiro? Caloteiro. É isso mesmo. E tal. Se Mal isso pagador. fosse levado a sério, nós teríamos que tirar só pelos que eu conheço. Entendeu? Só pelos que eu já conheci de uma raça ruim que existe por aí. Eu acho que 90% dos que eu conheci, líderes, não eram para estar no púlpito. Mas eles não estão lá reforçando os textos que confrontam eles. Eles são péssimos maridos, suas mulheres estão definhando. A casa deles é uma bagunça, não deu conta. Para começar, que os famosos iam ter que descer do púlpito, porque os filhos deles estão virando tudo drag queen, estão virando tudo negócio de bandeira LGBT, que é a mais aí, são às vezes. E aí, então tá.
Mas assim, você vê que não há ênfase. Eu não estou dizendo que é para fazer isso, amém? Não estou dizendo que os pais também são culpados. Eu estou dizendo o seguinte: se fosse usar a mesma lógica, se fosse usar os mesmos pressupostos, se fosse usar a mesma medida, então, minha querida, nós teríamos que olhar para dentro da casa de muitos líderes e arrancar eles dos púlpitos. As esposas são amargas, feridas, doentes. Eles são péssimos pais. Eles são péssimos administradores de suas casas. Suas casas são uma bagunça. Eles são os filhos de uma égua que deve para todo mundo, caloteiro. Eles são as desgraças. Eles são violentos. Então, assim, o que eu estou querendo colocar aqui? Desproporcionalidade. Pesa muito aqui. Alivia aqui. A Bíblia pesa mais para o homem, eles pesam mais para a mulher. Então, nós não estamos falando de um contexto. O machismo começa com esse monopólio da voz, o monopólio da teologia, o monopólio do púlpito. E eles vão continuar tentando manter isso, porque ao manter isso é que eles vão manter, falando, reforçando, batendo nas teclas que eles querem, mantendo as narrativas que eles querem e cobrando das mulheres o que eles querem, culpabilizando mulheres, absolvendo homens. Para os homens, todos os direitos. Para as mulheres, todos os deveres. Para os homens, todos os álibis. Para as mulheres, todas as culpas. E assim segue o machismo se reverberando, entendeu? Então, nas palestras, por exemplo, né? Hoje eu decidi uma coisa comigo, que eu não tô mais com tempo para isso não, já tô ficando velha, não tô mais com saco para nada. Então, eu já aguentei tanto, ouvi tanta bosta, mas agora que se eu for numa palestra e falar um monte de asneira que eu já ouvi, eu levanto e saio. Porque eu tenho ouvido tanta besteira, sabe? Eu acho que vai chegar uma geração que as mulheres vão amar tanto a Bíblia que quando ouvir a palavra de Deus sendo distorcida, quando ouvir em nome de Deus alguém mentindo, distorcendo a palavra, que elas se levantem e saem, sabe? Hoje mesmo, o pastor Jeremias, que eu gosto muito, Jeremias Pereira, da 8ª Igreja, né, lá de Presbiteriana de Belo Horizonte, eu amo ele. Eu aprendi que esse homem é impagável, é inenarrável. Só que hoje mesmo ele postou que uma mulher falou assim: estou grávida, meu marido não sai da pornografia e não para de me humilhar. Eu não consigo mais sentir que amo ele. Ele respondeu assim: ai, dona Maria, larga de mimimi. Olha o diabo querendo roubar seu marido, vai lá resgatar ele, larga de mimimi. Uma mulher grávida, um homem na pornografia. Quer dizer, a pornografia... Não, você tá lá vendo putaria, tá lá vendo... Às vezes tá mais gostando de ver os pintos do que as pepecas, que esses homens é tudo uns gays enrustidos, entendeu? É o que mais tem. Às vezes tá fazendo que não o irmão lá da cidade do interior aqui, que tava enfiando cabo de vassoura no ânus, o presbítero, né? É sério? Era o melhor obreiro da igreja. Era o melhor obreiro da igreja. Mas ia pra pornografia, pegava o cabo de vassoura e se introduzia. Uhum. Não, mas o cara nem leva em consideração o abuso, a vitimização, o abuso de uma mulher grávida. E só fala assim: você tá de mimimi. Olha que eu tô falando de um homem admirável. Por isso que eu digo, é estrutural. Por isso você vai ouvir um Cláudio Duarte falando que eu não tô aqui querendo condená-los, tá, gente? Nem desqualificá-los, mas eu quero criticá-los, tá? Eu não quero deslegitimar tudo que eles fazem, eu não quero desqualificar tudo que eles são, atacá-los. Mas é o seguinte, vamos criticar as coisas. E a gente não tá aqui, né? Eu não sou obrigada. E Deus não me deu o cérebro, foi para usar. Então, aí o Cláudio Duarte fala que traição é acidente. Ah, perdoa ele, né? Ah, se você largar ele e for casar de novo, sem ter perdoado, sem você ter lutado, sabe o que vai acontecer? Você vai estar em pecado, porque quem casa com adulto, quem não sei o que lá. Gente, esse único pecado sem perdão no mundo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eles colocam que se o pecado sem perdão é o segundo casamento, né? Por quê? Para colocar a mulher dentro desse cativeiro, para minimizar os abusos dos homens. Traição não é acidente. Ninguém tropeça aqui numa pedra e cai com o pinto dentro da pepeca da pessoa, né? E sem contar que a traição não está no ato. O ato é o final do processo. A traição sempre começa pelo olhar. Olhou, desejou. A traição está na intenção. O cara que já teve a intenção de estar contra a mulher, ter relação sexual contra a mulher, já está adulterado. Uhum. Nós não vemos isso, né? Nós não vemos isso. Então, você vai numa palestra, você vê
Caricaturização da mulher, né? Toda mulher é taxada como um ser só emocional, como um ser só sentimental, barraqueira, estressada, uma mulher que faz encrenca. Oh, assista, olha as frases que o Cláudio Duarte fala, olha como ele pinta a mulher, e eu vejo ele falando de cenas da mulher, como o homem é inteligente, o homem é simples, a mulher é complicada. Então vai caricaturizando, como é que fala? É isso, né? A mulher vai estereotipando a mulher. As mulheres são tratadas como imbecis, anencéfalas, acéfalas, e elas ficam lá rindo. O cara, olha, é tão estrutural que a mulher aceita um idiota daquele, tá na frente dessa, fala um monte de baboseira da vida dessa, e é assim. Eu não. A maioria das mulheres que eu conheço são mais racionais que seus maridos. Tem inteligência emocional muito maior que seus maridos. É sempre pintado como a mulher é esse ser sem inteligência emocional, sem racionalidade. Isso também é uma forma de machismo, estereotipando mulheres. Sempre coloca a mulher que trabalha fora como se fosse pior mãe do que a que está em casa. Tem mulheres que estão dentro de casa e são péssimas mães. Tem mulheres que trabalham fora e são ótimas mães. Do que eu estou confrontando aqui? Estereótipos, estereotipizações que são machistas, né? Ah, porque a mulher que tem uma carreira acadêmica, que tem uma carreira profissional de sucesso. O chauvinismo, essa é uma mulher que com certeza não é submissa. Tem gente que acha que eu não sou submissa, porque eu sou assim, com essa personalidade forte, extrovertida, desse jeito. Eu falei, vá, mamar no bode, né? Filhote de Beelzebub. Por quê? Por que eu não sou? Meu marido que sabe falar isso. Eu carrego um caminhão de merda por ele, né? Sou doida no homem. E aqui nós temos uma dinâmica aqui em casa. Salvo os problemas, tem tempos problemáticos. Eu tenho um nível de toxicidade, ele tem, todo pecador tem, né? Não tô aqui querendo colocar nosso casamento como idealizado, não. Mas, meu Deus do céu, aí só mais por quê? Porque eu sou assim, porque eu falo assim, já vem me estereotipar. É como se uma mulher forte é o oposto de ser submissa. Né? Se você é uma mulher forte, significa que você não é submissa. Você é inteligente? Ah, você sabe falar? Ah, você trabalha? Ah, você tem um cargo bom? Ah, você tem um bom salário? Um dia uma mulher veio falar para mim, pastora, será que eu tenho que largar o emprego? Por quê? O pastor falou que meu problema do casamento é porque eu ganho mais que meu marido. Eu falei assim, minha filha do céu, deixa eu te falar, não sei qual é o problema. Me explica, vamos tentar aqui entender o problema e tratar o problema. Mas com certeza não é seu salário. E eu vou te falar, a minha oração é para que as mulheres ganhem mais que os maridos, tudinho. Deus dá muito dinheiro para as mulheres. Porque a mulher, quando tem dinheiro, a mulher tem um senso comunitário, um senso de doação, sabe? Um senso de solidariedade, um senso de partilha muito mais aguçado. Homem, eu vejo, a casa que a mulher ganha mais, o homem anda bem arrumado. O dinheiro, ele é repartido, o dinheiro é compartilhado, ela pensa no filho, ela pensa no marido, ela pensa na casa. Agora, quando tem um homem que ganha mais dinheiro, você vê a mulher não consegue nem fazer mecha no cabelo, o cabelo fica parecendo um lago de salsicha. Por quê? Porque é desgraça, acha que é caro. Você vê que o homem sai todo vestido aí, cheio de roupa bonita, e a mulher parecendo uma marimulambo. Eu já falei uma coisa, eu não acredito em homem que veste melhor que a mulher. Isso você tá aí, você é dessa raça ruim, você que se convirta. Não tem jeito de uma mulher ficar pior que o homem. Por quê? A mulher, quando quer agradar o homem, ela investe em quem? Nela. O homem, quando quer agradar a mulher, ele investe em quem? Nela. Se a mulher tá acabada, é porque essa desgraça não presta. Ele é tão ruim que nem ele investe nela e nem ela tem mais autoestima, nem vontade de investir nela, porque ela tá lá destruída, esclandada. Ô, gente. Pronto, vou dar uma pausa. Pastora, existem falas machistas, né? Como a gente está falando aqui no meio evangélico, existe falas machistas no meio evangélico que acaba perpetuando, né, a violência, o ciclo da violência com as mulheres, né? Claro que sim, porque exatamente essas falas que colocam, hierarquizam a relação, né? O homem, ele é colocado numa posição quase divinatória, e a mulher tem que aceitar tudo. É aquela fala do silêncio, tem que aguentar calada,
Mas o que é pior não é a fala, é a mulher não entender. Ela nunca teve a oportunidade de ouvir o sentido real do texto. O texto de 1 de Pedro 13:1, que fala que a mulher ganhar o marido sem palavra, ele é um texto que foi colocado para proteger a mulher, porque ela fazendo uma declaração pública de que servia a um Deus diferente do marido, ela estava exposta a ser condenada à morte. Então Pedro diz, quanto ao seu marido que não é crente, você vai ganhá-lo sem palavra. Aí ele foi dizer, vocês vão ser filhas de Sara e não temereis nenhum espanto. Por que ele usa a expressão lá no 5 e não temereis nenhum espanto? Porque elas estavam vivendo sob o espectro da morte. A qualquer momento, elas poderiam ser assassinadas, elas poderiam ser mortas exatamente por declarar publicamente que não servia aos ídolos de seus maridos, porque isso era proibido. Uma palavra que no seu contexto social, histórico, foi colocada para proteger a mulher, vem sendo usada para colocar mulheres reféns de narcisistas, de abusivos, de psicopatas, né? De homens criminosos. E a Bíblia não foi escrita para isso, né? Então, não sei o que é pior. A mulher acredita, e ela acredita no que está falando para ela. Porque nunca foi passado o sentido verdadeiro. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma convocação para chamar as mulheres para se interessar em teologia, estudar grego, estudar hebraico. Vai lá, minha filha, estuda um monte de gente, lê texto difícil. Sabe o que me dá tristeza? Não é só ver que isso ainda é acreditado, que as mulheres nem entendem o significado do texto. É ver uma mulher dizer assim, fulana, marca fulana e fala assim, o texto é longo, mas vale a pena. Às vezes um texto é facinho. E tem só 20 frases. Às vezes a mulher fala assim, o vídeo é longo. Essa mulher que não assiste um vídeo mais do que 5 minutos. Essa mulher que não tem paciência para ver uma live como essa. Essa mulher que não quer ler, né? Algo mais denso, algo que vai fazer ela forçar o cérebro que Deus deu a ela, expandir sua consciência. Então, eu sou contra o machismo, mas eu sou muito contra a preguiça intelectual das mulheres cristãs. Eu sou contra as mulheres que só querem cutinho rosa, chacinho, frufuzice, congresso para falar em línguas e pular e cantar, mas ela não está preocupada. Enquanto isso, nossas filhas continuarão sendo reféns. O pior do que já termos vivido essa cultura é deixar que ela seja transferida para nossas filhas, que as nossas netas nasçam no mesmo mundo. Por isso eu digo, a dor que nós curamos, que nós transformamos, nós não transmitimos. Então tá, os caras estão lá falando mentira, tá, mas me mostra a mulher que pode chegar lá e debater com ele exegeticamente o texto e mostrar para ele, meu filho, você tá falando asneira aí, cala sua boca, né? Agora, você cala a boca aí, cala. Por quê? O Tito 1 lá, capítulo 1, sei lá, que é o versículo 10, ele fala, tem que calar a boca, fala, é preciso tapar-lhes a boca. Tem gente que você tem que chegar assim, cala a boca, máquina dos infernos. Esse Cláudio Duarte fala tanta palhaçada que tinha alguém que tinha que calar a boca dele. Ele, numa palestra, ele falou assim, homem, como fala? Homem, olha para uma mulher, já pensa em fazer sexo com ela. As mulheres estão lá ouvindo isso. Os homens crentes estão lá ouvindo isso e rindo. Como assim um homem? Então, todo homem é um adúltero, um imoral, pornólatra, um maníaco sexual? E ele coloca como se fosse natural. Todo homem olha para uma mulher, já pensa em fazer sexo com ela. Se eu pelo menos imaginar que meu marido está olhando para a mulher e querendo fazer coisas com ela, eu quero que Deus mande um raio agora na cabeça dele. Eu quero ver o grilo cantando dentro da caveira dele. Porque isso não é homem, isso é bicho, isso é animal, isso é monstro. Entendeu? Mas nos nossos púlpitos, o ícone, né? Um dos ícones. O pastor Josué Gonçalves, que também é um grande líder, um grande homem, mas vai e fala assim, seu marido está na pornografia, você tem que entendê-lo. Pega a cabecinha dele, coloca no colo e diga para ele que você entende. Então, nós temos uma cultura de muita coisa. Gente, eu quero que vocês entendam. Quando eu cito esses nomes, eu cito esses nomes não para difamar. Eu estou fazendo uma crítica, tá? Eu estou fazendo uma crítica. Essa crítica é necessária. Será que ninguém nunca vai pontuar? O que vocês tanto temem? O que vocês têm para perder? Eu não tenho nada para perder, vocês não têm nada para tirar de mim. Tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Salvação foi Jesus que me deu. Eu não estou preocupado em pregar nas igrejas dele. Eu não vou ficar fazendo masturbação psicológica para esses velhos idiotas. Entendeu? Esses babacas, esses famosos, eles vivem masturbando uns aos outros psicologicamente, lambendo uns aos outros. Inclusive o outro lá veio lamber a Cassiane, né?
Agora, ai, você é coitada da Cassiane. Aquilo ali foi uma irresponsabilidade, aí vem o outro lamber. Esses famosos vivem se lambendo, entendeu? Você é o coitado, o anônimo, pau É de o pau. machismo de saia, né? Exatamente. Então, eu critico sim essas falas, exatamente porque eles são altamente representativos. Eles têm uma voz, eles têm influência, eles têm abrangência, eles têm impacto. Olha o público que eles têm e olha o que eles estão falando. Então, eu faço essa crítica. Não porque eu sou contra a fama deles, o trabalho, o ministério deles. Eu sou contra o fato de eles estar dando voz para a injustiça, dando voz para o abuso, dando voz para a opressão e mentindo contra a palavra. Se a palavra diz que pornografia, a pornografia já é adultério, gente. Por que ele não fala assim, irmã, leva esse homem para a igreja e manda o pastor excluir ele? Se ele passar pelo processo probatório, disciplina eclesiástica, se ele mudar, se ele for mais transparente com você, se ele se purificar, irmã, aí você pega firme com ele. Não, não é falado assim. Então eu quero que vocês entendam a minha crítica, porque ela disse do meu jeito assim, né? Tudo negociado, fica parecendo que eu sou eu não sou justiceira de internet, tá? Deixa isso pros outros que tá fazendo essas coisas por aí. Eu gosto de trabalhar com a educação. Já acabou o tempo? Deve que até acabou, né? Que era isso aí, filho? E a submissão? Submissão. Ótimo. Efésios 5. Nós temos que ler a partir do 15. Não pode começar no 22, até porque no texto original não existe o versículo 22, tá? Nem aquele verbo no versículo 22. Por isso eu digo, o machismo ele é tão estrutural que nós temos interpretações discriminatórias. Já traduziram de uma forma discriminatória e sexista. O versículo 22 de Efésios 5 não existe no texto grego original, tá? Então, no versículo 21 que diz, então, e assim submetendo-vos uns aos outros. Já diz logo em seguida, a esposa aos seus maridos como a igreja a Cristo, os maridos, né? E aí segue o texto. Mas se nós formos fundamentar teologicamente, com honestidade, com coerência e com verdade, o fundamento de toda submissão, ele é respaldado, primeiro, na plenitude do Espírito, porque submissão é um dos produtos do Espírito, do que a plenitude do Espírito gera em nós, né? Não é uma condição feminina, é um produto do Espírito Santo, é o resultado da ação do Espírito Santo. Então, e ela pressupõe mutualidade, a mutualidade em todas as esferas relacionais, em todas as dinâmicas de gênero, em todas as dinâmicas de poder, de autoridade, de liderança, de submissão. Não é só para mulher. Então, submissão, primeiro, não é sinônimo de feminilidade. É sinônimo de espiritualidade. É o Espírito Santo que produz. É só ler Efésios, capítulo 5, a partir do 15, com ênfase no 18, que dizem cheios do Espírito. O 18, 19 e o 21 vai dizer o que o Espírito produz. E essa plenitude do Espírito provoca, produz, gera na nossa vida. E o quarto elemento que ele produz, entra ali, tá? A comunhão, adoração, gratidão, submissão. O versículo 22 não existe, porque a partir do que se diz assim, submetendo-vos uns aos outros no amor de Cristo. A esposa submete os seus maridos como a igreja. Chegou? Chegou. Eu vou encerrar e a gente volta para falar sobre essa. E eu vou fechar falando só da submissão. Todo mundo se as meninas aguentar. Vocês vão aguentar, gente? Vão, porque elas são doidinhas para isso. Tamo junto. Vem cá, filho, vem cá, filho. Volta todo mundo para submissão. Volta, viu? Amém. Vamos falar o que é e o que não é. Agora salva. Coisa aqui.